O Dr. Palmer correu, coração disparado e respiração ofegante, enquanto o som da sirene de emergência abafava seus batimentos e suspiros. Ele esbarrou no corredor estreito da nave, o ombro raspando nas paredes, sentindo-as se fechando sobre ele, prestes a prendê-lo ali. Tyler não ousou nem sequer olhar para trás, nem mesmo pelo canto do olho. Só de saber que aquilo estava atrás dele, se aproximando a cada passo apressado, já era suficiente para mantê-lo correndo pelo corredor. Uma porta estanque selada estava em seu caminho e seus dedos trêmulos agarraram a roda de metal para abri-la. A roda não se mexeu. Ele tentou girá-la freneticamente, gritando em pânico e frustração sem emitir som, batendo a lateral do corpo contra a superfície de metal até sentir uma dor ardente atravessar seu braço. Por um breve instante, ele percebeu seu reflexo no pequeno vigia circular da porta, tudo atrás dele apagado por uma esfera de escuridão, movendo-se vivo. Com o som alto de metal raspando, a roda girou de repente do outro lado da porta. Quando ela se abriu, uma mão agarrou o Dr. Palmer pela camisa e o puxou para dentro. Mal teve tempo de se situar no barco antes que uma voz interna o impulsionasse a avisar os agentes de segurança que salvaram sua vida. Mas já era tarde demais. Ele gritou para que eles não olhassem para aquilo. Os altos estrondos dos disparos de armas leves já ecoavam no corredor, com balas ricocheteando nas paredes de metal do navio. Os tiros encobriram os gritos de Tyler. Ele precisava fazer com que o ouvissem de alguma forma. Balas não iriam detê-lo. O médico segurou o agente de segurança mais próximo, que tentava afastar Palmer para continuar atirando. O agente ordenou evacuação e pediu reforços da força-tarefa móvel. "Você não pode olhar para isso. Tem algo errado com isso", gritou Tyler em resposta. Então ele percebeu que os tiros haviam parado aos poucos. Um por um, os agentes abaixaram suas pistolas, olhando boquiabertos para a coisa que vinha em direção a eles. Ao largar sua arma, o agente ao lado fez igual, fixando o olhar na esfera escura. Ambos avançaram um passo, hipnotizados. O agente mais próximo segurou sua superfície. O som dele tocando a esfera e entrando nela de livre vontade deixou o Dr. Palmer enjoado de medo, a ponto de desviar o olhar. Ele se afastou lentamente pelo corredor, enquanto o próximo agente, com a ajuda dos tentáculos, deixava a coisa devorá-lo inteiro. Então o próximo fez o mesmo e depois o seguinte também. Ao chegar à porta seguinte, Tyler ouviu quem o mandou sair dizer algo. "Eu posso ir para casa." Havia esperança na voz dele. Logo em seguida, vieram os sons de sua vida se apagando. Dr. Palmer percorreu os corredores sinuosos da nave, seguindo a linha no chão que levava à ponte de comando. A morte do agente de segurança lhe deu alguns instantes, mas ele já não corria. Agora mantinha um ritmo apenas um pouco acima de uma corrida leve. Talvez parte dele quisesse ser alcançado por aquilo. Pelo menos assim, ele não precisaria mais correr. Abrindo a porta do compartimento, ele entrou na ponte, puxando a pesada porta de metal atrás de si até que ela bateu, mantendo aquilo do lado de fora e prendendo-o lá dentro. Vários mostradores e interruptores espalhados por consoles desordenados preenchiam a sala. Nenhum membro da tripulação do navio estava à vista, exceto o oficial de navegação. Seu corpo estava estendido sobre o painel de navegação do navio. Dr. Palmer ficou paralisado, enquanto o general Mulhausen permanecia sobre o oficial morto, o rosto ainda molhado de sangue, pistola em punho e fumaça da pistola subindo no ar. "Você me encontrou por acaso, Palmer?" Um erro tremendamente estúpido. Muito estúpido. Tinha algo errado aqui. O general sempre foi do tipo rigoroso. Além de vaidoso, ele insistia que o resto da equipe o chamasse de general, apesar de ser apenas o capitão do departamento de segurança. Mas isso era diferente da severidade habitual dele. Havia um vazio ameaçador em seu comportamento. Mesmo que ele não estivesse empunhando sua arma de fogo naquele momento, ele ainda seria inquietante. Parecia que ele não era bem ele mesmo. Ao se virar, o Dr. Palmer notou que, fosse qual fosse a razão, o general Mulhausen não estava estável, tornando ainda mais preocupante o fato de estar armado. O Dr. Palmer implorou ao general para não atirar. O general fitou a arma em sua mão por um instante. "Só preciso disso se houver desentendimento", disse ele, guardando a pistola no coldre. "Isso não vai acontecer, vai? Quando o general mandar você pular, sua única pergunta deve ser: até que altura?" "Então, doutor, está pronto para ir para casa?"
Algo caiu do céu naquela noite. Elias tinha ficado acordado até tarde, olhando as estrelas dançando na superfície do mar. Se não estivesse tão alto nas montanhas, teria confundido a luz em movimento com uma onda refletindo a luz das estrelas. Um cometa cruzou o céu noturno, deixando um rastro de chamas. Ele voltou correndo para a aldeia, seguindo o que achou ser um meteoro. Quando voltou, o objeto já havia caído a cerca de 1 quilômetro da aldeia, sem atingir prédios, repousando em uma cratera profunda. Elias precisava contar ao ancião o que viu, pensando se o objeto caído era um bom presságio. Os homens chegaram para investigar no dia seguinte. Eles desceram aparentemente do nada, isolaram a área e se recusaram a explicar a qualquer um exatamente o que estava acontecendo. Um oficial brutamontes ordenou que 3 moradores ajudassem nos esforços deles. Elias conhecia um deles, esperando por perto que ele voltasse para poder perguntar exatamente o que havia na cratera. Ele nunca voltou. Nenhum deles voltou. Qualquer dúvida que Elias tivesse sobre o que viu cair do céu permaneceria sem resposta quando os homens do general apontaram suas armas para os aldeões. Tyler não queria ir embora. O escritório dele era o lugar mais próximo de um lar, e sua ordem e familiaridade lhe davam muito conforto. Agora ele estava em um barco, sentindo o chão balançar sob seus pés, com o rugido do mar ao seu redor. Alguns poderiam achar libertador e empolgante receber uma missão como essa. O Dr. Palma preferia estar em outro lugar. Era preciso um especialista em contenção, mas a ideia de atuar em campo diante de uma anomalia ativa só gerava apreensão. O navio inclinou-se suavemente com a maré. Ele leu os relatórios enviados com sua transferência, mas essa foi a única informação recebida. Nenhum outro detalhe, nenhum contexto além das 7 vítimas do dia anterior, 3 civis e 4 membros da equipe. Seja lá o que a força-tarefa de segurança trouxe para bordo desta nave, claramente representava alguma ameaça. O fato de isso ser tudo que ele sabia sobre o assunto deixava Tyler nervoso. Depois vieram os boatos, sussurros que ele ouviu ao chegar a bordo de helicóptero, ouvindo 2 agentes comentarem o incidente na vila em Portugal no dia anterior. O general disse que protegíamos segredos da fundação, sussurrou um ao outro. Mas o que fizemos ontem? Todas aquelas pessoas... Fique quieto, você sabe o motivo, disse outra voz. Os amnésticos estavam acabando, então não podíamos arriscar, não deixaríamos isso escapar. Mas matamos inocentes, eles não faziam nada. Elas só estavam curiosas sobre o que caiu fora da vila. Chega, sibilou o outro agente. Imagine-se no lugar de Mulhouse tendo que tomar uma decisão assim. Foi difícil, mas é o trabalho dele decidir isso. O nosso é ouvir. O Dr. Palma foi avisado sobre o general enquanto ia para sua nova designação. Ele era apenas um capitão, mas havia sido colocado no comando da operação de contenção. Mulhausen era antiquado, uma relíquia militarista muito além de seu auge, e cada decisão sua era teimosa e severa na mesma medida. Sua reputação por ultrapassar os limites vinha acompanhada de muitas estatísticas preocupantes, principalmente de fatalidades. Se não fosse por sua eficiência em produzir resultados, a fundação provavelmente já teria lhe dado aposentadoria antecipada e uma dose alta de amnésticos. No refeitório, Tyler viu um rosto familiar sentado sozinho. Rob era um membro sênior da equipe que fazia as contas de vários projetos dispendiosos. A expressão entediada dela mostrava como o Dr. Palma se sentia ao olhar para o suposto hambúrguer no prato de isopor. A refeição e o recipiente em que foi servida pareciam ter igual textura e valor nutricional. Tyler foi se sentar do outro lado, deixando uma pilha de relatórios de casos que estava carregando na mesa. Dr. Palma perguntou se ele precisava de parceiro. Pareço que estou dançando valsa, Rob respondeu sarcasticamente. Não demorou muito para que os dois começassem a lamentar a tarefa na qual estavam presos no momento. Preocupações anteriores fizeram Tyler ignorar que, mesmo ali para conter uma anomalia, ele nem tinha visto com o que deveria trabalhar. Não era exatamente algo que ajudasse ele a cumprir seu papel como especialista em contenção se ele não tinha permissão para saber com antecedência o que a anomalia realmente era. Apesar da aparência de cadáver, algo que animava Rob era se entregar a fofocas despretensiosas. Rumores do ambiente de trabalho e segredos confidenciais eram como um desfibrilador dando um choque de energia nele. Rob perguntou a Palma se ele sabia da anomalia que todos deveriam lidar com. Só o estrago que ela fez, respondeu Palma sombriamente.
Só estou aqui para supervisionar a pesquisa. Duvido que eu chegue perto de qualquer coisa. Se o general quiser o pessoal-chave perto daquilo, vou abandonar o navio mais rápido que você diz violação de protocolo de contenção de alto risco. Ainda faltavam algumas horas até ele supervisionar os testes iniciais. A conversa foi para o tema lar, algo sempre distante para Tyler, mas sobre o qual Rob tinha muito a dizer. Ele sentia a falta da filha, Matilde, e não escondia o quanto estava ansioso para que essa expedição terminasse logo para poder visitá-la. Parte do Tyler queria poder se identificar. Ele nunca sentiu que algum lugar tivesse sido realmente seu lar, mas gostava de ouvir o Rob falar sobre o dele e o incentivava a continuar. Mal sabiam eles que essa seria a única vez em que conseguiriam conversar de verdade. Os testes forneceriam as respostas para as perguntas urgentes de Tyler, mas fizeram pouco para lhe dar qualquer tipo de tranquilidade. Ele se juntou aos pesquisadores juniores Santos e Torres em uma pequena sala cheia de computadores e instrumentos científicos. Do outro lado havia uma grande janela com persianas. Mesmo sem enxergar além, Dr. Palma sabia que ali estava a anomalia. Poucos instantes depois, ficaria provado que ele estava certo. Vamos, acordem, cabeças de ovo. Aqui está o monstro do dia, declarou o general Mulhausen com arrogância ao fazer sua entrada abrupta. Ao puxar a alavanca, ele levantou as persianas e mostrou ao Dr. Palma exatamente o que devia conter. Dentro de uma grande câmara enferrujada, além do vidro grosso, havia um grande orbe carnudo. Parecia quase um tumor, graças à sua cor doentia. Com o triplo do tamanho humano, vários apêndices curtos, semelhantes a tentáculos, saíam de sua superfície viscosa. Na parte de baixo da esfera, havia um grande buraco onde cabia uma pessoa. Tyler, porém, duvidava que quem entrasse seria visto novamente. Ele supôs que isso aconteceu com os aldeões desavisados em Portugal. A massa ondulava constantemente. Era viva. Você tem alguns dias para me explicar o que está acontecendo com isso, disse Mulhausen, andando diante do Dr. Palma e dos dois pesquisadores juniores. Não perca tempo olhando, você tem trabalho a fazer. Então Tyler cometeu um erro. Ele perguntou o que a anomalia poderia fazer. A resposta do general Mulhausen foi chamar um membro da classe D à sala, um homem de 50 e poucos anos, abatido e apavorado. Ignorando totalmente a segurança, Mulhausen mandou o classe D entrar na câmara e encarar diretamente a coisa escura e carnuda. O homem obedeceu, mas depois não conseguia desviar o olhar quando o general ordenava. Ele chorou, aproximou-se timidamente da anomalia e correu até ela, ignorando as ordens do general. Incapaz de se controlar, ele entrou correndo na abertura do orbe, rastejando para dentro da massa carnosa e gritou incoerente até sumir. Ele não vai voltar, disse Mulhausen sem rodeios. Nenhum deles volta. O Dr. Palma ficou chocado e indignado com o desperdício cruel e sem sentido causado pelo general. O tom de voz e a familiaridade com o objeto bastaram para Palma confirmar. Mulhausen usou os aldeões para testar a anomalia onde a acharam. Mesmo tentando manter a compostura, Tyler não podia ignorar. Precisava falar algo. Dr. Palma teve coragem de repreender o general duramente por sua desumanidade. Ele explodiu de raiva, chamando o homem de monstro por desperdiçar vidas só para provar um ponto. Você não comanda esta operação. Estou aqui para fazer o que considero certo para a missão. O general se aproximou, rosto duro, olhos arregalados e provocadores quase colados ao meu. Eu tomo as decisões difíceis, não você, doutor. Você cumpre seu mandato e respeita a hierarquia. Seu trabalho é garantir que aquela coisa permaneça contida. Ele ergueu o braço, apontando um dedo para a janela. Ou eu mesmo te jogo lá dentro, com prazer. Quando Mulhausen ia saindo, Santos murmurou algo sobre os relatórios. 7 mortes registradas, 3 moradores da vila e 4 funcionários. Dr. Palma, relutante, correu atrás do general no corredor e o chamou. Há 4 mortes a mais no relatório. Você também os enviou para dentro daquela coisa? Dr. Palma gritou. Não sabemos nada disso e você só está dando corpos para aquilo. Eu posso fazer o que diabos eu quiser. Saia da minha frente agora. Isso é uma ordem. O general Mulhausen retrucou, de olhos arregalados e furioso. Isso ocorreu poucos dias antes dos alarmes. O Dr. Palma analisou por horas as gravações de segurança da Câmara das Anomalias, tentando entender por que o Classe D correu até o objeto carnoso sem se preocupar com a própria segurança. O áudio das imagens era distorcido, com gravações ruins de balbucios incoerentes e fala arrastada.
Ouvindo aquilo várias vezes, o Dr. Palma não entendia o que o homem dizia até desacelerar o áudio. Então ficou claro. O homem estava repetindo uma palavra tantas vezes e de uma forma tão estranha que era irreconhecível, mas agora ele conseguia ouvi-la. Caça. Tyler estava no refeitório com Rob novamente, sem dar atenção ao que o amigo falava. Ele ouvia principalmente reclamações de Rob sobre a ausência da esposa e da filha. Palma ainda refletia sobre a anomalia e como o general Mulhausen agia mais como chefe da máfia do que comandante sênior da operação. Até ele esquecia que era só capitão, mas todos o chamavam de general. Parecia que o poder tinha subido à cabeça dele. A sirene trouxe o Dr. Palma bruscamente à realidade, enquanto a luz vermelha de emergência inundava a cafeteria. Todos correram apressados para as saídas de emergência, mas a preocupação de estarem em um barco martelava nos ouvidos de Tyler tão alto quanto os alarmes. Para onde eles iriam no meio do oceano? Ele e Rob correram para o convés, enquanto outros membros da equipe passavam correndo sob o céu escuro e indiferente, repleto de olhos de luz estelar. No estado de pânico crescente, o Dr. Palma não percebeu que Rob havia parado de segui-lo até vê-lo olhando fixamente para alguma coisa. Rob murmurou algo sobre ir para casa. A anomalia estava solta. Tudo bem, vamos embora. Palma só teve um breve vislumbre antes de se forçar a desviar o olhar. Ele tentou agarrar Rob, mas ele já corria freneticamente em direção ao objeto carnudo. "Estou voltando para casa, Matilde!" ele gritou, parando assim que a coisa o envolveu. Agora, parado na ponte com o general, era óbvio para Tyler que a influência do objeto também havia alcançado Mulhausen. Mas em vez de atraí-lo, estava usando-o para fazer isso com os outros. Palma viu Santos ser levado pela esfera negra tumoral, enganado por promessas de que estava indo para casa ou que sua casa havia sido trazida para a nave. Nós trouxemos sua casa até aqui. Não é legal? A casca vazia do general Mulhausen disse isso antes de obrigar Santos a rastrear Torres e mandá-la para casa também. Então foi a vez de Palma. A carcaça de Mulhausen, dominada pelo tumor carnudo, agarrou Palma e gritou ao doutor para olhar o objeto. E ele olhou. Ele viu sua casa, o antigo lar de sua família em Portugal. Eles o aguardavam lá dentro, esperando Tyler voltar para casa. Mas então, ele se lembrou dos pesadelos, das vozes elevadas, das brigas. Essa não era a casa dele. A fachada se desfez e o interior agora parecia um apartamento desgastado. Móveis tingidos de um cinza horrível e paredes cobertas de carne vermelha. Em vez de madeira e vidro, tudo era feito de carne e osso. Uma das poltronas reclináveis tinha veias sob a superfície, e o rosto de Torres aparecia nela. Os olhos de Rob estavam na parede. Um braço improvisado, feito de partes diversas, avançava em direção ao Dr. Palma. Cada vez mais deles brotavam do chão e das paredes, agarrando-o, tentando segurá-lo ali, tentando levá-lo para a sala de estar. Tyler saiu correndo da esfera tumoral e voltou para seus aposentos. Ele se enfiou dentro do pequeno e apertado armário, puxou a porta e a segurou com força, os nós dos dedos ficando brancos. Ouvindo, ele esperou por qualquer som de movimento. Havia silêncio. Não havia mais nenhuma alma viva a bordo da nave, além dele e da coisa. O silêncio só foi quebrado horas depois pelo zumbido das hélices do helicóptero e o baque das botas pesadas. Operadores da Força Tarefa Móvel vasculharam toda a nave e encontraram um especialista em contenção exausto e apavorado em um armário. Apesar de terem suas armas apontadas para ele, pela primeira vez em muito tempo, Tyler Palma sentiu que estava seguro. Ele estava em casa. Comando. Um agente falou no rádio. Encontramos um sobrevivente e seguimos para restabelecer a contenção do SCP-02. Acesse o Patreon do Dr. Bob e vire pesquisador júnior hoje. Agora assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-002, A Sala Viva.